Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes de iniciarmos os estudos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Hoje vamos estudar o capítulo 2, Analisar com a luz do bem. Quando analisar qualquer ocorrência menos feliz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo por trás do mal aparente que supostamente esteja dominando a situação. Por certo que podemos construir um mundo feliz, um mundo cheio de harmonia, um mundo mais progressivo, quando habituarmos-nos a reconhecer o bem, mesmo que estejamos aparentemente vivenciando uma situação que podemos chamar de mal. Porque aqui diz, procura ver o bem que permanece vivo e ativo atrás do mal, aparente que supostamente esteja dominando a situação. É o que costumeiramente vemos na aparência de pessoas más, maldosas, criminosas, pecadoras, que permanecendo na mesma situação por um bom tempo, depois naturalmente vão se transformando para pessoas de bem. E assim, mesmo que tenha vivenciado longo tempo imerso nas atividades do mal, ainda assim, com o tempo, consegue-se manifestar o lado perfeito e bom. Tanto é que todos os espíritos caminham na eternidade para se tornarem espíritos puros. Muitos daqueles que foram trazidos ao painel obscuro das provas, com o objetivo de auxiliar os entes queridos e removê-las, simplesmente complicam-nas pelo hábito de se fixarem nas trevas, com esquecimento da nossa obrigação de clarear fraternalmente o caminho. Então, de repente, você é conduzido perante uma situação que se chama prova do mal, por uma prova. Aí, mesmo que você esteja ali para auxiliar, como diz aqui, os entes queridos e remover o lado obscuro das provas, simplesmente complica pelo hábito de se fixarem nas trevas, ou seja, fica apegado à situação infeliz. Vamos supor que, eventualmente, você tenha constituído uma dívida. Ao invés de ficar fixo no aspecto da dívida, melhor desenvolver planos, pensamentos, ideias que possam conduzir a uma solução. Ou seja, ao invés de fixar no lado trevoso, no lado obscuro, fique do lado em que possa clarear o caminho. Vamos supor que uma determinada jovem, por mais que os pais recomendem cuidado no sentido de não se engravidar, de repente traz a notícia para casa de que se encontra grávida. Aí, ao invés dela obter amparo, reconhecimento, compreensão, os pais, notadamente pode ser a mãe, simplesmente complica porque se fixa no lado negativo, esperneia, fica raivosa, decepcionada, frustrada, fala muitas coisas indesejáveis, tornando o viver daquela jovem cheia de dúvida pior ainda, transforma-se num verdadeiro inferno. Quando não se deve esquecer da obrigação de clarear fraternalmente o caminho, como diz aqui. Que dizer do bombeiro que atirasse petróleo à fogueira sob o pretexto de extinguir as chamas do incêndio?
sempre que as circunstâncias te coloquem no tribunal da própria observação algum quadro de sofrimento ou desequilíbrio, deixa que o ar puro da fé positiva no valor do serviço te ventile a cabeça e surpreenderás o ângulo propício ao consolo ou à recuperação que te cabe compreender. Então, veja que sempre que a circunstância te coloque ao lado de um sofrimento ou desequilíbrio, diz aqui, deixe que o ar puro da fé positiva ventile a cabeça. Vamos supor que uma determinada pessoa acaba de perder um ente querido. Fica aparentemente desconsolado, desesperado e pode até ficar desequilibrado momentaneamente. Daí, por mais que se fale, não consegue transformar aquele sentimento de perda. Por isso, deixe que o ar puro da fé positiva no valor do serviço ventile a cabeça, e surpreenderás o ângulo propício ao consolo ou à recuperação que te cabe empreender. Né? É preciso compreender. Pode ocorrer também que determinada pessoa tenha perdido no negócio. A empresa acaba entrando numa situação difícil e fecha, acaba rompendo suas atividades. Não é? Claro que qualquer pessoa que acaba de perder um determinado valor, um patrimônio, uma empresa, fica desconsolado, pergunta-se várias vezes onde foi que errou, o que levou a cometer esses erros, não é? Mas é preciso compreender que o mundo que nos cerca é projeção da nossa mente. Tudo que ocorre na nossa vida constitui lição para o aprendizado. É uma situação que devemos ter como experiência e seguir avante, rogando aos céus mais sabedoria e amor na condução, na decisão, ao desenvolvimento das atividades. Se ouves um comunicado inquietante, descerrará as portas da alma, a inspiração do otimismo, e encontrarás para logo a palavra-chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. Então, veja só, houve um comunicado inquietante. Descerra, como diz aqui, a porta da alma, a inspiração do otimismo, e encontrarás a chave destinada à solução dos casos mais aflitivos. O que ocorre quando uma determinada esposa ou companheira fica sabendo que o marido tem um hábito de trair, de traição? Notadamente, vai ficar assim numa situação cheia de aflição. Né? Daí diz que é preciso abrir as portas da alma, a inspiração do otimismo. Né? E encontrarás para logo a palavra-chave para a solução dos casos. No entanto, quando uma determinada mulher ou uma pessoa se defronta com um caso de traição, no exemplo, o marido que esteja traindo, aquilo, embora seja assim uma atitude não aceitável, constitui principalmente para a mulher, no caso que está sendo traída, uma lição para recompor o conteúdo da alma, porque tudo que tem na alma se manifesta, ou seja, em algum ponto do passado, essa mulher pode ter um histórico gravado de situações idênticas ocorridas no passado, quando ela também
manteve atitudes de traição para com algum homem com quem ela convivia. E no momento, pela misericórdia do Senhor, dá a condição de aperfeiçoar aquela alma que desconhecia o lado do sofrimento que estava impondo ao outro. Não é? Se um amigo te confia decepções e pesares, recorda que o doente procura o médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-la, e não lhe piores a angústia pronunciando frases sombrias. Não é? Então, é a mesma coisa. Vem aqui alguma pessoa, nos confia decepções e pesares. Não é? Afirma, por exemplo, que a sociedade de onde tinha uma empresa acabou entrando numa bancarrota devido às atitudes impensadas do sócio. Não é? Aqui diz que o doente procura o médico para reduzir a enfermidade ou suprimi-la. Então, ao invés de darmos uma palavra consoladora, uma palavra de sustentação do otimismo, vamos afirmando que também você ficou errando na sua decisão, você permitiu que o sócio avançasse nas decisões, você negligenciou suas atitudes, vai fazer com que aquele que está nos confiando as decepções, ele fique numa pior condição de angústia, de pesar pelas palavras que nós falamos. É a mesma coisa. Uma criança, quando acaba de cometer uma coisa errada, ela nos olha pronta para receber um castigo ou uma palavra de recriminação. Não é? Então, naquele momento, precisamos compreender que toda pessoa na face da Terra passa pelas circunstâncias do necessário aprendizado. E com os erros, com as imperfeições, com as coisas erradas, o ser humano vai aprimorando e se desenvolvendo continuamente. Por isso que afirmamos que estamos numa escola de aprimoramento espiritual ou escola da vida. Não é? Tudo que ocorre ao nosso redor é manifestação concreta do nosso próprio pensamento. Nada acontece ao nosso redor que não esteja dentro da nossa própria alma. Por isso, se mantivermos dentro da nossa alma pensamentos de riqueza, pensamentos de caridade, pensamentos de amor, de bondade, vamos atrair circunstâncias favoráveis, positivas, que nos levam a compreender ainda mais os encantos da vida. Pessimismo e azedume transformam pequeninos contratempos da vida em desastres grandes do coração. Ninguém progride ou se aperfeiçoa sem um contato social. O que vale afirmar que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. Veja que nós não vivemos individualmente, separados de todos. Se fosse assim, podíamos viver no deserto, totalmente individualizado, de tal maneira que seríamos autossuficientes. Mas Deus nos deu a misericórdia de estarmos sempre dentro de uma sociedade, de uma comunidade, de uma humanidade inteira, e nos deu uma família para a convivência contínua com as pessoas. E através dessa convivência é que aprimoramos a nossa alma, as nossas qualidades, na paciência, na resignação, na bondade, na compreensão, na caridade, na misericórdia. Por isso que diz aqui que é preciso não apenas saber viver, mas também conviver. O mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade.
é para que um engenho vulgar funcione devidamente lubrificado, ninguém se lembrará de atirar-lhe um punhado de areia nas engrenagens, com a ideia de liquidar o problema do atrito. Indiscutivelmente, todos necessitamos do óleo, da compreensão e da compaixão nas engrenagens das rodas de nosso entendimento uns com os outros. Por isso que Deus nos deu dentro da nossa alma a qualidade divina chamada amor. E o Senhor Jesus veio na Terra para exemplificar a vivência do amor de uns para com os outros. Por isso, indiscutivelmente, o amor é o lubrificante necessário nas engrenagens que temos na nossa vivência de uns para com os outros. O amor nos possibilita avançarmos no conhecimento, nas conquistas, na felicidade. Em todos os sentidos, o amor é a força da vida. Por isso, o mecanismo das relações humanas, no fundo, assemelha-se à máquina que a indústria aciona em benefício da humanidade. Ou seja, todas as pessoas, necessitando uma das outras, trabalham visando a felicidade de um para com o outro. Né? Então, veja que estamos continuamente em contato com as pessoas para a vivência da harmonia, da felicidade, treinando na prática de amor para com os semelhantes. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum. Então, veja só, né? Que nós temos que despertar para a responsabilidade de construir e elevar, raciocinando para o bem comum. Né? Quando levado à presença do Senhor Jesus, uma mulher adúltera, para que ela fosse julgada, e pela lei da sociedade naquela época, ela iria ser apedrejada. Quando não levada ao apedrejamento, era recomendado que ela tomasse um tipo de substância, um tipo de elixir. Se ela fosse culpada, ela não iria morrer. Mas, na verdade, o que estavam dando para ela era um veneno. Se fosse culpado ou inocente, ela iria morrer de qualquer jeito. Não é? Ou então iria morrer sendo apedrejada. E Jesus, preenchido de sabedoria, de amor, de compaixão, não respondeu aos quesitos dos fariseus que a tinham conduzido perante Jesus. Com muito amor, com muita sabedoria, ele se abaixa e diz para todos: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não? Então veja que ele não entrou em confronto, ele não entrou em discussão, não rechaçou a mulher, simplesmente usou de uma sabedoria incomum para fazer com que a paz e a harmonia se estabelecesse. Por isso, diz aqui, discernimento exige raciocinar. Todos que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e raciocinar para o bem comum. Aí Jesus depois perguntou: onde estão os que a condenavam? Não é? Todos se foram, meu Senhor. Então eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Não é? Recordemos que se o Senhor nos permite identificar a presença do mal,
Isso ocorre não para que venhamos a intensificar a esfera de influência do mal, e sim para que nos decidamos a cooperar com eles na supressão da sombra em benefício da luz. Então, veja que na nossa sociedade, continuamente estamos nos defrontando com aspectos do mal, com notícias dos meios de comunicação que enfatizam quase que totalmente só notícias voltadas para situações negativas. Porém, diz aqui, isso ocorre não para que venhamos a intensificar a esfera de influência do mal, e sim para que nos decidamos a cooperar com Deus na supressão da sombra. Não é? Então, precisamos aprender a ver as partes boas, positivas e raciocinar para o bem, porque estamos numa escola da vida, onde tudo que ocorre ao nosso redor, ao nosso conhecimento, é para que possamos aperfeiçoar as nossas qualidades do bem, do amor, da compaixão, da sabedoria, do amor, da caridade. Então, é para que, mesmo sabendo das coisas negativas, nós necessitamos olhar e enfatizar as coisas boas e positivas, e quem estiver imerso, caído nas coisas do mal, vamos ajudá-las a se reerguerem. Nós que conhecemos de perto a importância da beneficência endereçada ao corpo, estendendo o alimento e remédio, saibamos praticar a beneficência devida ao espírito, distribuindo o donativo da esperança e a caridade da boa impressão. Então, nós, evidentemente, que estamos no caminho eterno do progresso. O espírito é imortal. O nosso espírito é perfeito e caminha cada dia aperfeiçoando as qualidades rumo à eterna perfeição. Né? Por isso, precisamos, a todo momento, fazer com que as informações, todas as qualidades boas, sejam os atributos que devemos guardar na nossa alma. Porque a cada momento na evolução da vida, possamos ir nos qualificando nos aspectos mais positivos, mais superiores. A cada dia, devemos aperfeiçoar as nossas qualidades, elevando-nos na compreensão, na bondade, no amor, nas coisas boas, de maneira que possamos ir gradualmente nos elevando rumo à eterna perfeição, onde um dia podemos estar nos qualificando como espíritos puros, a exemplo do Senhor Jesus. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente para viver na paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, afirmo que hoje é o melhor dia de minha vida. Aprecio qualidades e virtudes nas pessoas e vejo somente aspectos positivos e iluminados. Construo meu próprio paraíso com as verdades de Deus. Manifesto amor e bondade em todos os momentos. Perdoo e amo todas as pessoas. Atraio somente coisas boas. Devoto caridade e amor e pratico todo o bem ao alcance de minhas mãos. Dou graças pelas bênçãos de Deus em minha vida. Assim seja. Graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações e o agendamento das consultas online, você pode fazer através deste site. Obrigado. Deus abençoe sempre.